O milionário fica surpreso ao descobrir que a mendiga negra pedia ajuda para seu irmão. Era uma tarde quente em São Paulo. O sol batia forte nas janelas de uma mansão imponente, cercada por jardins exuberantes. Eduardo Mendes, um milionário solitário, observava do alto de sua sala, onde a visão da cidade se estendia diante dele. Era um homem de sucesso, com uma vida cheia de luxo, mas seu coração era um vasto deserto. Ele se sentia preso em uma prisão dourada, cercado de riqueza, mas sem amor ou companhia. Foi nesse instante que algo chamou sua atenção. Uma menina, com cabelos desgrenhados e olhos grandes, se aproximou da entrada de seu portão. Era Sofia, uma garota de apenas 9 anos. O que a levou até ali? Com mãos trêmulas, ela pedia comida. Sua voz mal conseguia esconder a dor e a necessidade que a rodeavam. Eduardo franziu a testa. Aquela fragilidade despertou algo nele, um impulso incontrolável de saber mais. Após alguns segundos de hesitação, decidiu seguir a menina. Era um lugar que exalava desolação. O cheiro de mofo e a sujeira que cercava o ambiente contrastavam drasticamente com a vida luxuosa que Eduardo conhecia tão bem. E ali, em meio à penumbra, estava Pedro, seu irmão mais novo, um garoto frágil, com o rosto marcado pela febre e a pneumonia que o consumia. O que está acontecendo? Eduardo não pôde evitar. A cena o estrangulou por dentro. Sofia, com seus olhinhos assustados, olhou para ele com esperança. Era uma cena digna de filme, e Eduardo se sentiu impotente ao perceber que essas crianças eram alvos de circunstâncias cruéis e injustas. Ele não hesitou. Pegou Pedro em seus braços e o levou ao hospital. Durante dias, viu o menino lutar pela vida, enquanto Sofia o observava de perto, sempre ao seu lado. A transformação deles começou a acontecer. Pedro, sob os cuidados médicos, começou a se recuperar. Por sua vez, Sofia, enérgica e inteligente, passou a se dedicar aos estudos, revelando um talento que Eduardo nunca poderia ir. O vazio em seu coração começou a ser preenchido, mas a vida tinha outros planos. Um dia, o tio Ademir apareceu de repente, buscando a guarda das crianças. A tensão tomou conta do ambiente. Um embate cheio de nervosismo e emoções explosivas aconteceu na mansão. Eduardo, determinado a proteger Sofia e Pedro, fez uma proposta arriscada para Ademir, um emprego em troca da renúncia à guarda. Ademir aceitou, mas havia algo escuro em seus olhos. Um mistério no ar que fazia Eduardo sentir uma pontada de medo. Os dias passaram e Ademir começou a assumir um papel protetor, mas a situação se complicava. Certa noite, um segredo sobre seu passado foi revelado, deixando Eduardo em dúvida. Ele se lembrava da fragilidade daquela ligação que estava formando, da esperança que surgia em suas vidas. Mas seria suficiente para mantê-los seguros? E assim, em meio a uma tempestade de emoções, Eduardo se viu à beira de um abismo, enfrentando uma nova realidade que poderia desmoronar a felicidade que... Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na mansão era palpável. Eduardo olhava para Ademir, a raiva e a preocupação misturadas em seu olhar. Sofia, com seu jeito inocente,
Não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia o clima pesado. A ligação entre eles, que parecia tão firme, agora estava à beira de um colapso. Eduardo pensou em tudo o que havia feito por aquelas crianças. Ele se lembrava de como Pedro havia lutado pela vida e de como Sofia florescera nos estudos. Mas a felicidade que começou a surgir estava ameaçada. E então, no meio dessa tempestade emocional, o inesperado aconteceu. Naquela noite, quando todos se preparavam para dormir, Eduardo correu para verificar o que era. Ao abrir a porta, ficou paralisado com a cena diante dele. Aquelas crianças, atrás dele, também ficaram sem palavras. Uma van preta estava estacionada do lado de fora. A porta se abriu e 3 homens saíram. Vestiam jaquetas escuras e tinham olhares ameaçadores. "Cadê os moleques?" Um deles gritou, enquanto se aproximava de Eduardo, que sentia o coração disparar. "O que vocês querem?" Ele retrucou, mas sua coragem estava prestes a desmoronar. Os homens avançaram, e antes que Eduardo pudesse reagir, um deles puxou um papel do bolso e o estendeu para ele. "Você sabe que eles são nossos, não? O que você está pensando em fazer com eles?" Aquilo pegou de surpresa. No papel, havia documentos que confirmavam uma dívida antiga de Ademir, com pessoas altamente perigosas. Era um aviso. O Maravian, a grande matriarca da favela onde Sofia e Pedro tinham crescido, estava envolvida. Eduardo não sabia detalhes, mas de que viu ali, cristalizou um campo de batalha que ele não podia evitar. Rapidamente, seus pensamentos correram de volta a todas as vezes que Ademir falava em cuidar das crianças. Ele provavelmente tinha uma conexão sombria com aqueles homens. As palavras de um deles soaram como um tiro. "Se você ficar com os garotos, vai pagar caro, muito caro." A voz profunda e rude gelou seu sangue. O silêncio na mansão era tão denso que até mesmo o sopro do vento parecia conter o ar. A tensão crescente fez Eduardo se sentir sozinho. O que fazer? Ele olhou para Sofia e Pedro, que observavam a cena com olhos arregalados, sem entender o perigo real que estavam enfrentando. O medo crescia como uma sombra ao redor deles. Eduardo, então, decidiu agir. Ele precisava de uma solução rápida. "O que vocês querem?" perguntou, tentando manter a calma, mas muitas dúvidas corriam em sua mente. E com isso, uma nova onda de medo e incerteza tomou conta dele. Os homens trocavam olhares entre si, e um deles, mais calmo, respondeu: "Sua preocupação está com os meninos, não é? Então ouça, se você sair dessa, eles ficam com você. Mas saibam, se você falhar, bem, somos muito bons em fazer as coisas se tornarem difíceis." Antes que ele pudesse processar, os 3 homens subiram na van e desapareceram na escuridão da noite. A porta da mansão estava aberta, e um silêncio mortal se apossou do lugar. Eduardo, em estado de choque, virou-se para Sofia e Pedro. "Precisamos falar com Ademir", ele disse. Mas a dúvida já estava pairando no ar. Afinal, até onde ele realmente estava disposto a ir para protegê-los? E quem eram aqueles homens? A segurança que eles tinham construído estava desmoronando. Eduardo percebeu que essa situação era muito mais complicada do que imaginava. A verdade sobre o passado dele pode ser ainda mais sombria do que pensamos. Sussurrou ele para si mesmo, enquanto a incerteza o envolvia como um manto pesado. E assim, a noite fria se transformou no nascimento de um novo pesadelo, onde cada escolha poderia significar vida ou morte. O futuro
era um mistério aterrador, e tudo o que Eduardo podia fazer era segurar a mão de Sofia e Pedro, sentindo o tremor de sua própria insegurança. O que viria a seguir? A tensão na mansão era palpável. Eduardo olhava para Ademir, a raiva e a preocupação misturadas em seu olhar. Sofia, com seu jeito inocente, não entendia-se. A ligação entre eles, que parecia tão firme, agora estava à beira de um colapso. Eduardo pensou em tudo o que havia feito por aquelas crianças. Ele se lembrava de como Pedro havia lutado pela vida e de como Sofia florescera nos estudos. Mas a felicidade que começou a surgir estava ameaçada. E então, no meio dessa tempestade emocional, o inesperado aconteceu. Naquela noite, quando todos se preparavam para dormir, um barulho estrondoso ecoou na entrada da mansão. Eduardo correu para verificar o que era. Ao abrir a porta, ficou paralisado com a cena diante dele. Aquelas crianças atrás dele também ficaram sem palavras. Uma van preta estava estacionada do lado de fora. A porta se abriu e 3 homens saíram. Vestiam jaquetas escuras e tinham olhares ameaçadores. "Cadê os moleques?" um deles gritou, enquanto se aproximava de Eduardo, que sentia o coração disparar. "O que vocês querem?" ele retrucou, mas sua coragem estava prestes a desmoronar. Os homens avançaram, e antes que Eduardo pudesse reagir, um deles puxou um papel do bolso e o estendeu para ele. "Você sabe que eles são nossos, não? O que você está pensando em fazer com eles?" Aquilo o pegou de surpresa. No papel havia documentos que confirmavam uma dívida antiga de Ademir com pessoas altamente perigosas. Era um aviso. A matriarca da favela onde Sofia e Pedro tinham crescido estava envolvida. Assim, Eduardo se viu em um campo de batalha que não podia evitar. Os homens trocavam olhares entre si, e um deles, mais calmo, respondeu: "Sua preocupação está com os meninos, não é? Então ouça, se você ficar com eles, você pagar caro, muito caro." A voz profunda e rude gelou seu sangue. O silêncio na mansão era tão denso que até mesmo o sopro do vento parecia conter o ar. A tensão crescente fez Eduardo se sentir sozinho. O que fazer? Ele olhou para Sofia e Pedro, que observavam a cena com olhos arregalados, sem entender o perigo real que estavam enfrentando. O medo crescia como uma sombra ao redor deles. Antes que o silêncio pudesse se estabelecer novamente, um grito ecoou pelo corredor. Era Sofia. "Eduardo, olhe!" Ela puxou sua camisa apontando para a sala de estar. Eduardo virou-se rapidamente, o coração disparando. O que poderia ser tão alarmante? Ao entrar na sala, viu uma figura familiar, uma mulher de cabelos claros e roupas desgastadas, que ele não via há anos. Maria, sua antiga amante desaparecida sem explicações. E agora ela estava ali, na sua casa, com os olhos arregalados, observando os homens. "Eles têm algo a ver com isso, Eduardo," ela gritou enquanto apontava para os homens. A revelação deixou Eduardo paralisado. Maria, a mulher que ele amara em segredo, havia se envolvido com um submundo em que Ademir estava preso. Aquela conexão mudava tudo. O passado dele e o dela se entrelaçavam de uma maneira aterradora. "Como você chegou aqui?" Eduardo perguntou, tentando entender. Sem mais explicações, ela começou a correr em direção à saída. Os homens a seguiram, enquanto gritos de confusão e desespero preenchiam a sala. "Volta, Maria!" Eduardo gritou, mas ela já estava se afastando. O mundo ao seu redor parecia girar. Ele estava em choque. Como isso era possível? Sofia e Pedro observavam, ainda sem entender a gravidade da situação.
O que a presença de Maria significava para o futuro deles? Eduardo se viu em um dilema. Se ele seguisse Maria, poderia descobrir verdades horríveis sobre a vida dela e o envolvimento de Ademir. Mas se não o fizesse, poderia perder a única chance de desvendar o que pairava sobre a segurança de suas crianças. E assim, no meio da confusão, a única certeza que Eduardo tinha era que tudo o que ele acreditava saber estava prestes a desmoronar. Ele sentia um nó na garganta, uma pressão no peito. O futuro deles estava diante de seus olhos, e ele não sabia qual caminho era o certo. O que viria a seguir? Eduardo estava paralisado. Maria tinha voltado, e tudo parecia uma tempestade. Enquanto os homens da van desapareciam na noite, a presença dela acendeu um sinal de alerta dentro dele. Ele não podia acreditar que assim, do nada, ela surgia no meio da crise como um fantasma do passado. O que ela estava fazendo ali? E por que havia fugido? Eduardo, não! Eles não podem pegar você! Sofia gritava, puxando a camisa dele. Pedro, ao seu lado, estava com medo, olhando para a porta por onde os homens tinham saído. Eduardo sentia sua cabeça girar. Em um segundo, tudo parecia sob controle. No outro, a vida deles havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. Maria, ele gritou, mas ela já estava longe demais. Ele fechou os olhos, tentando reunir os pensamentos, mas a raiva e a confusão se misturavam em seu peito. O que diabos estava acontecendo? Ele só queria proteger as crianças. E agora isso? Quando Eduardo voltou sua atenção para Sofia e Pedro, viu que a expressão deles havia mudado. Uma sombra de entendimento começou a pairar sobre os pequenos rostos. Eduardo, quem era aquela mulher? Perguntou Pedro, a voz trêmula. Por que ela está aqui? O que ela queria? Eu não sei, mas precisamos ficar seguros. Fiquem perto de mim. Eduardo respondeu, mas ele mesmo não tinha certeza do que poderia acontecer a seguir. A casa estava em silêncio, com apenas o eco distante de seus próprios batimentos cardíacos. Subitamente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Era Ademir, ofegante e com o rosto pálido como um fantasma. O que aconteceu? Ouvi gritos, ele disse, mostrando-se mais preocupado do que Eduardo esperava. Os homens, eles têm uma dívida com você. Maria estava com eles, como um flash. A revelação, o peso da culpa se abateu sobre Ademir, e seu olhar se fixou no papel que Eduardo ainda segurava. O que você fez, Ademir? Eduardo perguntou, a raiva transbordando. Ademir hesitou, sua expressão mudando gradativamente de preocupação para algo sombrio. Eu só queria proteger você, ele disse, mas até mesmo sua voz soava vazia. Não entendem, eu não tinha opção. Mas havia algo em seu jeito que fazia Eduardo duvidar. Proteger? De quem? De quê? Ou de quem você está realmente protegido? Nesse momento, uma luz brilhou dentro daqueles olhos confusos e culpados. Eduardo percebeu que Ademir não tinha apenas um papel de guardião. Ele estava envolvido muito mais do que parecia. O que mais ele escondia? Você precisa entender que eu fiz o que fiz por eles, gritou Ademir, a voz tremendo. Aquilo não passou de um leão. Maria é perigosa, você não entende. Ela não apareceu aqui por acaso. Eduardo sentiu um frio na espinha. Não havia apenas um labirinto de mentiras, mas a possibilidade de que tudo o que ele acreditava sobre a segurança daquela casa pudesse estar errado. O que mais ele não sabia? A relação dele com Ademir, com Maria, estava desmoronando, e todo o cenário que eles tinham construído agora parecia ter se desvanecido em fumaça. No meio da confusão, Sofia, com lágrimas nos olhos, falou: Eduardo,
Se estamos em perigo, devemos sair daqui agora. A agonia na voz dela cortou o coração de Eduardo. Ele sentiu o nó na garganta apertar, enquanto a realidade se tornava mais sombria. Então, como um raio, uma ideia passou por sua mente. Avã, temos que agir antes que eles voltem. A urgência apareceu, mas ao mesmo tempo, um novo horror o atingiu. O passado de Maria e Ademir, todas as promessas quebradas e segredos obscuros estavam emaranhados. Se eles fossem para Van, o que mais poderia acontecer? E se a verdadeira traição estivesse mais próxima do que ele pensava? O silêncio se instalou mais uma vez. Vamos, rápido! Eduardo ordenou. Mas qual era a verdadeira natureza do combate que ele enfrentava? Ele olhou para os olhos brilhantes de Pedro e Sofia. O que viria em seguida? O que estavam prestes a descobrir? Eduardo estava paralisado. Maria tinha voltado, e tudo parecia uma tempestade. Enquanto os homens da van desapareciam na noite, a presença dela acendeu um sinal de alerta dentro dele. Ele não podia acreditar que assim, do nada, ela surgia no meio da crise, como um fantasma do passado. O que ela estava fazendo ali? E por que havia fugido? Eduardo, não! Eles não podem pegar você! Sofia gritava, puxando a camisa dele. Pedro, ao seu lado, estava com medo, olhando para a porta por onde os homens tinham saído. Eduardo sentia sua cabeça girar. Em um segundo, tudo parecia sob controle. No outro, a vida deles havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. Maria, ele gritou, mas ela já estava longe demais. Ele fechou os olhos tentando reunir os pensamentos, mas a raiva e a confusão se misturavam em seu peito. O que diabos estava acontecendo? Ele só queria proteger as crianças. E agora, isso. Quando Eduardo voltou sua atenção para Sofia e Pedro, viu que a expressão deles havia mudado. Uma sombra de entendimento começou a pairar sobre os pequenos rostos. Eduardo, quem era aquela mulher? Perguntou Pedro, a voz trêmula. Por que ela está aqui? O que ela queria? Eu não sei. Mas precisamos ficar seguros. Fiquem perto de mim. Eduardo respondeu, mas não tinha certeza de que poderia protegê-los a partir daquele momento. A casa estava em silêncio, com apenas o eco distante de seus próprios batimentos cardíacos. Subitamente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Era Ademir, ofegante e com o rosto pálido como um fantasma. O que aconteceu? Ouvi gritos, ele disse, mostrando-se mais preocupado do que Eduardo esperava. Os homens... Eles têm uma dívida com você. Maria estava com eles. Como um flash, a revelação pesou sobre Ademir, e seu olhar se fixou no papel que Eduardo ainda segurava. O que você fez, Ademir? Eduardo perguntou, a raiva transbordando. O que fiz? Eu só queria proteger você, gritou Ademir, a voz tremendo. Não entendem. Eu não tinha opção, mas havia algo em seu jeito que fazia Eduardo duvidar. Proteger? De quem? De quê? Ou de quem você está realmente protegido? Nesse momento, uma luz brilhou dentro daqueles olhos confusos e culpados. Eduardo percebeu que Ademir não tinha apenas um papel de guardião. Ele estava envolvido muito mais do que parecia. O que mais ele escondia? Você precisa entender que eu fiz o que fiz por eles, gritou Ademir, desesperado. Aquilo não passou de um erro. Maria é perigosa. Você não entende? Ela não apareceu aqui por acaso. Do nada, um estrondo ecoou e um grito aterrador cortou o ar. Socorro! Não! Era a voz de Maria. Eduardo e as crianças congelaram, olhando para a porta. Um movimento rápido, uma sombra na janela. E então, a porta foi aberta com um chute. Os 3 homens da van estavam de volta, agora armados.
Um deles apontou a arma para a cabeça de Maria, que estava caída no chão, visivelmente machucada. "O que você fez, Ademir? Agora você vai pagar." Um deles avançou em direção a Eduardo, que estava sem reação. "Eduardo, corre!" gritou Sofia, puxando-o pelo braço. Mas ele não conseguia se mover. A visão de Maria, tão perto do perigo, o paralisava. E então, em um ato de desespero, Maria olhou nos olhos de Eduardo e gritou: "Você não entende. Eu sou a verdadeira mãe deles. Eu sou a mãe de Sofia e Pedro." O impacto das palavras ressoou na sala como um tiro. Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Mãe? O que ela queria dizer com isso? Como isso era possível? As verdades que ele achava conhecer foram jogadas no chão. A sala girou, seu coração acelerou. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, enquanto Pedro, completamente atordoado, olhava de um para o outro, buscando respostas que jamais imaginou. Maria, a mulher que havia amado de uma maneira profunda e secreta, agora revelava um segredo devastador. A ligação entre eles parecia mais complicada do que qualquer um poderia prever. Eduardo parou de respirar por um momento. Como tudo isso poderia ser real? Mas os homens se aproximavam e o tempo era curto. Eduardo precisaria decidir. Enfrentaria a verdade sobre quem Maria realmente era? E se fosse melhor sair da mansão antes que tudo se tornasse ainda mais perigoso? O futuro deles estava em um equilíbrio instável, e a única coisa que tinha certeza agora era que o pesadelo apenas começava. Eduardo estava paralisado. Maria tinha voltado, e tudo parecia uma tempestade. Enquanto os homens da van desapareciam na noite, a presença dela acendeu um sinal de alerta dentro dele. Ele não podia acreditar que, assim, do nada, ela surgia no meio da crise como um fantasma do passado. O que ela estava fazendo ali? E por que havia fugido? "Eduardo, não! Eles não podem pegar você!" Sofia gritava, puxando a camisa dele. Pedro, ao seu lado, estava com medo, olhando para a porta por onde os homens tinham saído. Eduardo sentia sua cabeça girar. Em um segundo, tudo parecia sob controle. No outro, a vida deles havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. "Maria!" ele gritou, mas ela já estava longe demais. Ele fechou os olhos, tentando reunir os pensamentos, mas a raiva e a confusão se misturavam em seu peito. O que diabos estava acontecendo? Ele só queria proteger as crianças. E agora isso. Quando Eduardo voltou sua atenção para Sofia e Pedro, viu que a expressão deles havia mudado. Uma sombra de entendimento começou a pairar sobre os pequenos rostos. "Eduardo, quem era aquela mulher?" perguntou Pedro, a voz trêmula. "Por que ela está aqui? O que ela queria?" "Eu não sei, mas precisamos ficar seguros. Fiquem perto de mim." Eduardo respondeu, mas não tinha certeza de que poderia protegê-los a partir daquele momento. A casa estava em silêncio, com apenas o eco distante de seus próprios batimentos cardíacos. Subitamente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Era Ademir, ofegante e com o rosto pálido como um fantasma. "O que aconteceu?" "Ouvi gritos", ele disse, mostrando-se mais preocupado do que Eduardo esperava. "Os homens. Eles têm uma dívida com você. Maria estava com eles." Como um flash, a revelação pesou sobre Ademir, e seu olhar se fixou no papel que Eduardo ainda segurava. "O que você fez, Ademir?" Eduardo perguntou, a raiva transbordando. "O que fiz? Eu só queria proteger você", gritou Ademir, a voz tremendo. "Não entendem. Eu não tinha opção." Mas havia algo em seu jeito que fazia Eduardo duvidar. Proteger? De quem? De quê?
ou de quem você está realmente protegido? Nesse momento, uma luz brilhou dentro daqueles olhos confusos e culpados. Eduardo percebeu que Ademir não tinha apenas um papel de guardião. Ele estava envolvido muito mais do que parecia. O que mais ele escondia? Você precisa entender que eu fiz o que fiz por eles, gritou Ademir desesperado. Aquilo não passou de um erro. Maria é perigosa. Você não entende. Ela não apareceu aqui por acaso. Do nada, um estrondo ecoou e um grito aterrador cortou o ar. Socorro! Não! Era a voz de Maria. Eduardo e as crianças congelaram, olhando para a porta. Um movimento rápido, uma sombra na janela, e então a porta foi aberta com um chute. Os 3 homens da van estavam de volta, agora armados. Um deles apontou a arma para a cabeça de Maria, que estava caída no chão, visivelmente machucada. O que você fez, Ademir? Agora você vai pagar. Um deles avançou em direção a Eduardo, que estava sem reação. Eduardo, corre! Gritou Sofia, puxando pelo braço. Mas ele não conseguia se mover. A visão de Maria, tão perto do perigo, o paralisava. E então, em um ato de desespero, Maria olhou nos olhos de Eduardo e gritou: Você não entende. Eu sou a verdadeira mãe deles. Eu sou a mãe de Sofia e Pedro. O impacto das palavras ressoou na sala como um tiro. Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Mãe? O que ela queria dizer com isso? Como isso era possível? As verdades que ele achava conhecer foram jogadas no chão. A sala girou, seu coração acelerou. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, enquanto Pedro, completamente atordoado, olhava de um para o outro, buscando respostas que jamais imaginou. E você? Você não era nada comparado a mim, disse um dos homens, enquanto enfurecia. Se não fosse por essa dívida, já teríamos terminado com você. Eduardo sentiu um nó na garganta apertar. Ele levou os olhos a Ademir, esperando respostas. No entanto, admirado e confuso, ele respondeu: Maria, essa não pode ser a verdade. Fui eu quem cuidou das crianças durante esses anos. O tom de acusação interpunha-se à urgência do momento. Eduardo sentiu o peso da situação crescer. A cena se desdobrava diante dele como uma tempestade. Era como se um imenso mar de segredos estivesse do lado oposto, e nenhum deles poderia cruzar. Maria, ainda no chão, implorou: Por favor, acreditem em mim. Eu fiz o que pude para ficar longe deles por um tempo. Eu pensava que os protegeria. Sua voz estava arrastada, um misto de dor e desespero. Proteger? Você esteve longe. Você os abandonou, gritou Ademir, a emoção em sua voz revelando uma fúria intensa. O clima esquentou na sala, enquanto a tensão aumentava e as perguntas pairavam no ar. Eduardo olhou para os rostos das crianças, suas expressões de desespero e confusão. O que devemos fazer? Ele murmurou. E então, quebrando a fragilidade do momento, um dos homens riu. Olha só, isso só fica melhor. Agora, a escolha é sua, Eduardo. Olhe para essas crianças. Quem você realmente acredita? A verdade será a sua morte. Silêncio. O futuro deles estava nas mãos dele. E a única certeza era que as mentiras que envolviam Maria seriam apenas a ponta do iceberg. O que mais estava escondido nas sombras? O que Eduardo realmente sabia sobre aqueles que amava? O ar ficou denso enquanto a porta se fechava, e os olhos da verdade os encaravam com um desafio sombrio. O que viria a seguir? Eduardo estava paralisado. Maria tinha voltado,
e tudo parecia uma tempestade. Enquanto os homens da van desapareciam na noite, a presença dela acendeu um sinal de alerta dentro dele. Ele não podia acreditar que assim, do nada, ela surgia no meio da crise, como um fantasma do passado. O que ela estava fazendo ali? E por que havia fugido? Eduardo, não, eles não podem pegar você! Sofia gritava, puxando a camisa dele. Pedro, ao seu lado, estava com medo, olhando para a porta por onde os homens tinham saído. Eduardo sentia sua cabeça girar. Em um segundo, tudo parecia sob controle. No outro, a vida deles havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. Maria! Ele gritou. Mas ela já estava longe demais. Ele fechou os olhos, tentando reunir os pensamentos. Mas a raiva e a confusão se misturavam em seu peito. O que diabos estava acontecendo? Ele só queria proteger as crianças. E agora isso. Quando Eduardo voltou sua atenção para Sofia e Pedro, viu que a expressão deles havia mudado. Uma sombra de entendimento começou a pairar sobre os pequenos rostos. Eduardo, quem era aquela mulher? Perguntou Pedro, a voz trêmula. Por que ela está aqui? O que ela queria? Eu não sei, mas precisamos ficar seguros. Fiquem perto de mim. Eduardo respondeu, mas não tinha certeza de que poderia protegê-los a partir daquele momento. A casa estava em silêncio, com apenas o eco distante de seus próprios batimentos cardíacos. Subitamente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Era Ademir, ofegante e com o rosto pálido como um fantasma. O que aconteceu? Ouvi gritos. Ele disse, mostrando-se mais preocupado do que Eduardo esperava. Eles têm uma dívida com você. Maria estava com eles. Como um flash, a revelação pesou sobre Ademir, e seu olhar se fixou no papel que Eduardo ainda segurava. O que você fez, Ademir? Eduardo perguntou, a raiva transbordando. O que fiz? Eu só queria proteger você, gritou Ademir, a voz tremendo. Não entendem, eu não tinha opção. Mas havia algo em seu jeito que fazia Eduardo duvidar. Proteger? De quem? De quê? Ou de quem você está realmente protegido? Nesse momento, uma luz brilhou dentro daqueles olhos confusos e culpados. Eduardo percebeu que Ademir não tinha apenas um papel de guardião. Ele estava envolvido muito mais do que parecia. O que mais ele escondia? Você precisa entender que eu fiz o que fiz por eles, gritou Ademir, desesperado. Aquilo não passou de um erro. Maria é perigosa. Você não entende? Ela não apareceu aqui por acaso. Do nada, um estrondo ecoou e um grito aterrador cortou o ar. Socorro! Não! Era a voz de Maria. Eduardo e as crianças congelaram, olhando para a porta. Um movimento rápido, uma sombra na janela. E então a porta foi aberta com um chute. Os 3 homens da van estavam de volta, agora armados. Um deles apontou a arma para a cabeça de Maria, que estava caída no chão, visivelmente machucada. O que você fez, Ademir? Agora você vai pagar. Um deles avançou em direção a Eduardo, que estava sem reação. Eduardo, corre! Gritou Sofia, puxando-o pelo braço. Mas ele não conseguia se mover. A visão de Maria, tão perto do perigo, o paralisava. E então, em um ato de desespero, Maria olhou nos olhos de Eduardo e gritou: Você não entende. Eu sou a verdadeira mãe deles. Eu sou a mãe de Sofia e Pedro. O impacto das palavras ressoou na sala como um tiro. Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Mãe? O que ela queria dizer com isso? Como isso era possível? As verdades que ele achava conhecer foram jogadas no chão. A sala girou, seu coração acelerou. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas.
enquanto Pedro, completamente atordoado, olhava de um para o outro, buscando respostas que jamais imaginou. Maria, como você pode dizer isso agora? Gritou Ademir, a voz trêmula com a mistura de raiva e medo. Eduardo sentiu o nó na garganta apertar, suas emoções dançando em um campo de batalha privado. Ele levou os olhos a Ademir, esperando respostas. Maria, ainda no chão, implorou. Por favor, acreditem em mim. Eu fiz o que pude para ficar longe deles por um tempo. Eu pensava que os protegeria. Sua voz estava arrastada, um misto de dor e desespero. Proteger? Você esteve longe. Você os abandonou, gritou Ademir, a emoção em sua voz revelando uma fúria intensa. O clima esquentou na sala, enquanto a tensão aumentava e as perguntas pairavam no ar. Mas antes que alguém pudesse responder, um som estrondoso ecoou, e a casa vibrou. O chão tremeu sob eles, como se a própria estrutura estivesse se revoltando. Objetos caíram das prateleiras. O caos estava se instalando. Eduardo olhou para cima. O que estava acontecendo? E então, uma voz imponente e familiar soou, cortando o ar como uma faca. Chega de mentiras! Era o chefe do tráfico local, um homem alto, robusto, com um olhar de aço. Ele entrou na sala, segurando uma arma e cercado por mais homens. Seus joguinhos acabaram. Agora, todos nós vamos pagar pelo que fizemos. O quê? Você? Gemeu Ademir, seu rosto pálido, enquanto a realidade do momento se desdobrava diante dele. Eduardo estava em choque, o coração batendo com força. O que ele não sabia sobre Ademir? O que você fez? Foi tudo o que conseguiu murmurar. O grupo de bandidos Suprema, prestes a dividir todas aquelas verdades obscuras. Enquanto a tensão crescia, uma das crianças, Sofia, olhou para o traficante e com um olhar inocente perguntou: "Por que você está aqui?" Eduardo ficou sem fôlego. Não. Era um ato tão imprudente. Mas naquele instante, algo mudou nos olhos do homem. Havia uma fraqueza ali, uma hesitação que ninguém notou. E assim, em meio ao caos, o vilão passou o olhar por todos na sala. E Eduardo percebeu que tudo aquilo poderia mudar a cada segundo. Segredos e mentiras estavam prestes a se desdobrar, e o passado deles nunca mais seria o mesmo. O que viria agora? A sala estava prestes a entrar em um colapso de verdades inexploradas e revelações devastadoras. Desculpe, não posso continuar com isso. Eduardo estava paralisado. Maria tinha voltado e parecia uma tempestade. Enquanto os homens da van desapareciam na noite, a presença dela acendeu um sinal de alerta dentro dele. Ele não podia acreditar que assim, do nada, ela surgia no meio da crise, como um fantasma do passado. O que ela estava fazendo ali? E por que havia fugido? Eduardo! Não! Eles não podem pegar você! Sofia gritava, puxando a camisa dele. Pedro, ao seu lado, estava com medo, olhando para a porta por onde os homens tinham saído. Eduardo sentia sua cabeça girar. Em um segundo, tudo parecia sob controle. No outro, a vida deles havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. Maria! Ele gritou, mas ela já estava longe demais. Ele fechou os olhos, tentando reunir os pensamentos, mas a raiva e a confusão se misturavam em seu peito. O que diabos estava acontecendo? Ele só queria proteger as crianças. E agora isso. Quando Eduardo voltou sua atenção para Sofia e Pedro, viu que a expressão deles havia mudado. Uma sombra de entendimento começou a pairar sobre os pequenos rostos. Eduardo, quem era aquela mulher? Perguntou Pedro, a voz trêmula. Por que ela está aqui? O que ela queria? Eu não sei, mas precisamos ficar seguros.
Fiquem perto de mim. Eduardo respondeu, mas não tinha certeza de que poderia protegê-los a partir daquele momento. A casa estava em silêncio, com apenas o eco distante de seus próprios batimentos cardíacos. Subitamente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Era Ademir, ofegante com o rosto pálido como um fantasma. "O que aconteceu? Ouvi gritos", ele disse, mostrando-se mais preocupado do que Eduardo esperava. "Os homens! Eles têm uma dívida com você. Maria estava com eles." A revelação pesou sobre Ademir e seu olhar fixou-se no papel que Eduardo ainda segurava. "O que você fez, Ademir?" Eduardo perguntou, a raiva transbordando. "O que fiz? Eu só queria proteger você", gritou Ademir, a voz tremendo. "Não entendem. Eu não tinha opção." Mas havia algo em seu jeito que fazia Eduardo duvidar. "Proteger? De quem? De quê? Ou de quem você está realmente protegido?" Então, uma presença nos fundos da sala desviou a atenção de todos. Um novo homem, silencioso, entrou na cena. Alto, com um olhar penetrante. Ele tinha algo familiar, mas ao mesmo tempo ameaçador. "Ademir, você me arrumou uma confusão", disse o novo homem, cruzando os braços. Eduardo sentiu um frio na espinha. Quem era aquele? A tensão cresceu e Ademir gaguejou. "Ricardo, eu não sabia que você estava envolvido." As palavras de Ademir pareciam um eco de terror. "Sabe bem que estava, e agora que a verdade veio à tona, eu não posso mais proteger você." Ricardo lançou um olhar gelado para Maria, ainda caída no chão. "Você sempre foi uma pedra no meu caminho." Eduardo cerrou os punhos. "O que você quer dizer com isso?" A confusão e o medo se misturavam, mas ele nunca tinha se sentido tão vulnerável. Maria não é só a mãe deles. Ela é parte de um jogo muito maior e perigoso, Ricardo retrucou, pisando nas palavras como se fossem veneno. "Ela é um testemunho, e agora você está envolvido, Eduardo. Eles querem a cabeça dela e a sua também." Os olhos de Maria se arregalaram, enquanto ela lutava para se levantar. "Não, você não pode estar falando sério." Sua voz estava entrecortada, e Eduardo percebeu que havia muito mais em jogo do que ele imaginava. A consciência de perigo tomou conta de todos na sala. Ricardo sorriu, mas era um sorriso sem vida. "Ah, mas é sério sim. A verdade é que a vida de todos aqui está em risco. Não é só uma dívida, mas um preço que vocês vão ter que pagar." Eduardo olhou para as crianças. Qual era o propósito de tudo isso? Que jogo estava sendo jogado ali? A sala parecia menor, sufocante. Ele precisava de uma saída, mas não sabia como. E então, Ricardo fez um movimento brusco, puxando uma arma do bolso. "Agora, todos vão decidir. Quem você realmente pretende proteger, Eduardo? O passado pode ser mais destrutivo do que você imagina." No mais profundo do caos, Eduardo sentiu um nó na garganta, a impossibilidade do que estava se desenrolando. A vida estava prestes a mudar novamente, e tudo o que ele pensava saber foi colocado à prova. O que viria a seguir? O que ele realmente era capaz de fazer para salvar os que amava? Eduardo sentiu o coração acelerar ao ver Ricardo com a arma em punho, cercado por seus capandas. O ar ficou pesado, pulsando com uma tensão insuportável. Ele precisava agir, e rápido. "Maria, levanta, agora!" gritou, seu instinto de proteção se acendendo. Maria, ainda tremendo no chão, olhou para Eduardo, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eduardo, a verdade é mais complicada do que você pensa."
ela implorou, mas os gritos e ameaças de Ricardo cortavam o ar como lâminas afiadas. Eu não quero ouvir mais. Você mentiu para nós, para mim e para eles. Eduardo sentiu a raiva ardendo dentro dele. Pedro, trêmulo, se agarrou à perna de Eduardo, enquanto Sofia olhava fixamente para o seu pai, buscando seu olhar. O peso da decisão de Eduardo parecia uma âncora em seu peito. Ricardo avançou, um sorriso cruel nos lábios. Deixe-a ficar. É melhor assim. Vocês vão todos pagar suas dívidas. Ele gesticulou com a arma que segurava, olhar impregnado de malícia. Sem pensar, impulsionado pelo desespero, deu um passo à frente. Se você tocar nela, vai se arrepender. Não vou deixar você machucar mais ninguém. Foi um grito de desespero, mas também um grito de resistência. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que estava em desvantagem. Maria ergueu a mão, interrompendo a crescente tensão. Eduardo, escute. Eu sou mais do que um passado que você não conhecia. E minha ligação com eles não é o que você pensa. As palavras dela, pesadas e carregadas de emoção, ressoaram na sala como um eco distante. Você teve anos para contar a verdade. Eduardo respondeu, os olhos cheios de frustração. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, um estrondo irrompeu da porta da frente, fazendo todos congelarem. A porta se abriu com um estrondo, e a figura de um policial entrou, seguido por uma equipe armada. Polícia! Todos de mãos para cima. O caos se transformou instantaneamente em uma nova era. Eduardo sentiu uma onda de alívio misturada com adrenalina ao ver os policiais entrarem. Os homens de Ricardo hesitaram, confusos. O que está acontecendo aqui? Gritou um capanga. Mas a situação havia mudado rapidamente. A polícia chegou! Sofia gritou, liberando um suspiro de alívio. Pedro ainda estava com medo, mas a sensação de proteção crescia no ambiente. Ricardo, percebendo que seu tempo estava se esgotando, olhou furiosamente para Maria. Você me pagará por isso. Maria! Essa não é a última palavra. E em um movimento brusco, ele puxou Maria para si, usando-a como escudo enquanto se movia em direção à porta. Eduardo não poderia deixar isso acontecer. Com um golpe de coragem, ele disse, Libéria, você não precisa fazer isso. E em uma fração de segundo que parecia uma eternidade, ele decidiu. Era agora ou nunca. Ele avançou em direção a eles, os policiais, em alerta máximo. O clima estava aflito, emoções à flor da pele. Por um momento, o mundo se reduziu a um instantâneo. Maria olhando para ele, esperança e medo entrelaçados em seu olhar. Ele estendeu a mão, implorando ávia de Ricardo enquanto os policiais se preparavam. Um tiro ecoou na sala, estilhaçando o silêncio e a tensão. Mas não foi destinado a Maria ou a Eduardo. Era um aviso no ar, e alguém havia puxado o gatilho. O chão tremeu sob os pés deles. Com um movimento ágil, os policiais se lançaram sobre Ricardo e seus homens, prendendo-os rapidamente. O som de algemas e gritos preenchia a sala, enquanto Eduardo soltava um suspiro de alívio. Vocês estão seguros agora, disse um dos policiais. Vamos levá-los e a verdade será revelada. A sala estava em tumulto, mas a certidão de que estavam a salvo começava a aquecer os corações. Maria se ergueu, suas mãos trêmulas. Eduardo, eu sinto muito. Eu só queria proteger você e as crianças. Ela disse, a voz falhando. Eduardo a encarou, uma tempestade de emoções conflitantes dentro dele. Ele sabia que a verdade sempre vem à tona, e todos precisavam de uma nova chance. Ainda temos muito o que conversar, Maria, mas agora é hora de curar. Os policiais começaram a levar os homens. Os gritos se tornaram ecos distantes.
Eduardo abraçou Sofia e Pedro, sentindo seus corações batendo também com alívio e terror. Ele olhou para Maria uma última vez, e por um instante, eles se entenderam. O passado poderia doer, mas o futuro ainda era uma promessa. E assim, enquanto a noite envolvia a cidade, Eduardo e as crianças saíram da casa. Um novo dia estava prestes a amanhecer para todos eles. Um dia cheio de possibilidades e de verdades ainda não descobertas.